qual que é a concentração exata, né, da minha... Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 9 de novembro de 2022 para o evento 811711 na UC de montagem de sistemas elétricos, né? Na última aula a gente falou bastante sobre conceitos, né, principais, aqueles que a gente vai encontrar nos nossos projetos de montagem, retilinidade, concentricidade, erro de forma para superfície qualquer, né, e tantos outros que a gente viu, né, recapitulando, e hoje nós vamos falar sobre solda, né? Então, como que funciona a solda, quais são os conceitos que envolvem ela, diferenças, né, entre os tipos de solda aí, e nosso conceito. Então, qual é a simbologia de solda, né? Para representar os diversos aspectos relacionados ao processo de soldagem, é necessária a utilização de representações gráficas. Então, tanto para montagem, né, quanto aqui para os processos de união, que a solda, como a gente viu anteriormente lá nos de usinagem e tudo mais, nas aulas anteriores a gente viu que é um processo de união de peças, né? Então, união permanente. Para você tirar, né, você acaba por muitas vezes danificando a sua peça. Então, um processo de união de peça, né, que também tem a simbologia para fazer para a gente identificar como a gente vai trabalhar, né, nessa peça e realizar esse tipo de solda. Então, Ué, que... pode Boa incomodar. noite. Sim. Só te atrapalhar um pouquinho. Nossa SAP que nós está fazendo agora é montar de sistema mecânico. Isso, Isso, né? exato. Montar Ó, sistemas mecânicos. beleza. E aí depois a gente vem para foi elétricos, mecânicos e, salvo engano, a próxima é controle e acionamento, né? Isso. Não, beleza, então. Show de bola. Exato. Mas já aproveitando que você tocou nisso, né? Deixar um recado aqui. Eu creio que não é o caso de vocês, mas do pessoal que não enviou atividade lá em sistemas elétricos, segue aberto para envio. Então, durante o tempo do nosso módulo, né? Até o próximo OC, quando acabar, tá aberto lá para enviar para quem não enviou ainda. Tá bom? Então, quem estiver ouvindo aí depois, né? Tô deixando um recado aqui para não ficar ninguém para trás. Ok. Então, continuando, né? Esses símbolos, né? O que eles vão trazer para a gente? Geometria das juntas, dimensões e ângulos do chanfro, abertura de raiz, comprimento da solda, sobre o local de trabalho. E são tragas dessa forma aqui, ó. Né? O primeiro, a simbologia de contorno, que é o símbolo de acabamento, né? Segundo, o ângulo do chanfro. Terceiro, a fresta. Abaixo, né, vai ter informação sobre o símbolo básico do lado oposto e depois símbolo básico do lado da seta. Temos as dimensões de solda de chanfro, dimensões de solda para preparação, a especificação, processo ou outro, né? Aqui a simbologia de cauda, que ele está representando ali. A linha de referência, né, para essa solda. Temos o comprimento da solda, distância centro a centro, soldagem no campo, lado da seta e o lado oposto ali, representando aqui na margem, no lado direito inferior. Juliano, levantou a mão, fica à vontade, meu rei. Qual que é a página que vocês estão do slide aí? Eu tô na 3. O seu não passou? Eu consigo mudar aqui, até mudar aqui. Você consegue mudar? Não é para ser assim, não. Bem quando a gente trocou o link, ficou, né? Mas agora já não era para ter mais. A minha tá normal, a minha tá na 13. Coloquei na 3 aqui. Então você vai ter que passar junto comigo agora, hein, Juliano? Você ficou com o controle do seu slide. Eu não sei como, mas tem acontecido isso em algumas turmas. Mas então aqui traz a representação, né? O lado da seta e o lado oposto. Então você vê o símbolo básico do lado da seta, fica embaixo, né? Da linha de referência, e do lado oposto fica acima da linha de referência. Então esses símbolos, né? O que eles trazem? Maior otimização de espaço e trabalho nos desenhos técnicos. Imagina você trazer todas essas informações que a gente viu aqui escrito. Tal, tal, tal. E ocupar muito espaço, né? Então a simbologia é justamente para isso, para facilitar e muitas vezes deixar universal, né? Porque o símbolo, a letra A, por exemplo, em quem usa o nosso tipo de alfabeto, pode significar por muitas vezes a mesma coisa, né? Então isso facilita, né? É uma linguagem quase que universal. Então, aqui, ó, fornecem de maneira objetiva e direta
todas as informações necessárias para a execução do trabalho. Então, tem dois tipos de símbolos, né? Os elementares e os suplementares. Quem coordena nessa parte é a Sociedade Americana de Solda, né? A AWS. Até as certificações aqui, nossas, né? Para quem é soldador, vem muito da base deles, né? E, além disso, eles consideram um terceiro grupo, que são os símbolos típicos, que reúne todas as informações necessárias à situação de soldagem, dimensões e especificações do material. Aqui, as simbologias, ó. Esses primeiros são os elementares, né? Que trazem respeito à junta e traz informações sobre a sua forma de preparação. Então, esse símbolo aqui não indica o processo de soldagem que foi utilizado na união. Então, exemplo aqui, ó, símbolo, né? Um X, a ilustração da solda, e é uma junta em V dupla, né? Como se fosse um V para cima e um V para baixo. Aí já como se cortasse o desenho daquele primeiro, né? Que é um X ou dois Vs, né? Cortou, fez uma espécie de um K, já é uma junta em V meio dupla. Então, né, são diversos tipos de juntas existentes que podem ser utilizados tanto individualmente ou combinadas. Então, aqui, né, os símbolos elementares, como a gente veio falando, tem a junta em Y dupla, né, que é em cima e embaixo, e tem um símbolo dela ali, nem daria para dizer que é um Y, né, ficou bem estranho. Teria duas setas para dentro, né, e um traço unindo-as. Temos a junta em meio Y dupla, né, que aí fez um corte naquele desenho de cima. E temos a junta em U. Acho que a U, dependendo da raiz, né, do elemento raiz que você está trabalhando, é muito mais comum a gente encontrar. Então, são dois U's, né, unidos por um traço. Então, aqui os símbolos suplementares, né? Que nele tem informação sobre a forma da superfície exterior da solda. Então, ele vem para completar o símbolo elementar, por isso suplementar, né? Então, observa-se a inexistência de um símbolo suplementar em desenhos técnicos, indicando que o acabamento superficial da solda é relevante. Então, essa informação não vai trazer nenhuma diferença, né? Mas é sempre recomendável que a gente coloque, né, essa simbologia suplementar, até para que o operador, né, que vai realizar esse tipo de serviço tenha o maior número de informações possívees, né? Olha, o símbolo de plano, um traço, né, na horizontal, convexa, né? Um traço já na conforme a nossa referência, né, que a gente está vendo aqui no formato convexo, côncavo também, de bordos arredondados, cobre junta permanente e cobre junta removível. E os nossos isométricos, né, lembrando lá dos desenhos, isométrico a gente tinha as vistas, né, lateral, superior, frontal, posterior, e aqui ele já traz o isométrico, então justamente para a gente ter maior facilidade na hora de operar. Então, né, são os desenhos confeccionados a partir de uma vista isométrica, perspectiva. Então, procura-se manter uma proporção entre as dimensões, mas não se utiliza escalas definidas, já que a representação em perspectiva não retrata a verdadeira grandeza da medida. Então, é muito mais para facilitar a visualização, né, do que a gente ter um gabarito para precisão. Então, é construído um isométrico para cada tubulação individual de um grupo de tubulações próximas. Independente de seus diâmetros, tubos e as curvas são representados por um único traço na posição de sua linha de centro. Então, o que eles trazem, né? Obrigatoriamente, todos os componentes da tubulação e eles representados de forma individual. Então, é possível realizar o levantamento dos materiais necessários para a construção. Então, imagina, você tem lá, né, várias tubulações que você vai ter que realizar essa união. Então, o isométrico, o tratado individual, você consegue ver caso a caso, né? Ver se tem alguma especificidade ou alguma divergência para facilitar quando você for executar, né? Até porque é união de peças que vai ser permanente. Então, para você ficar destruindo, né, um ponto de solda, infelizmente dá muito trabalho. Às vezes você perde o material. Então, por isso é muito importante que essas informações estejam da forma como foi dito aí. E onde é aplicado, né? Isométricos são aplicados em trechos de tubulações onde ocorrem simultaneamente mudanças de direção, né, justamente nos pontos que você vai usar a solda, né? Bloqueios, bifurcação, entre outros, né?
impossíveis de serem representados em plantas. Então, sendo assim, não é comum a utilização de isométrica em trechos retos, né? Então, quando está reto ali, você não tem mudança de diâmetro, mudança de direção nem nada. Como vai se repetir, né? Vai replicando. Então, o que tá na planta, você já tem a informação que vai seguir durante todos os trechos, né? Vamos dizer que suas barras que você tem de tubo pode ser de 3, de 6 metros, né? Comercialmente é mais utilizado, dependendo aí uma específico, você compra 10, né? Barras maiores. Então, dependendo disso, se você tem um trecho reto, não tem por que ficar poluindo o desenho, né? Vou construir isométrico, isso é tudo igual. Então, não precisa. Agora, em locais especiais, né? Assim como ele citou, mudança de direção, bifurcação, bloqueio, aí já é ideal o isométrico para facilitar o operador na visualização. Então, os desenhos isométricos, né, fornecem diversas informações importantes. Então, ângulo, raio, curvatura, dimensões de trecho de tubulação, elevações de todos os tubos, né, dependendo do tipo de fixação. Às vezes você tem que subir a tubulação para uma passagem, seja de uma empilhadeira, de um veículo, né? Isso também é muito importante na hora de fazer, né, o projeto aí. Então, muitas vezes você recebe um projeto, né, e às vezes tem algum desvio que é necessário ver, então já fica, né, um alerta aí para locais que tem movimentação, né, de empilhadeira ou veículos mais altos. Então traz também, né, localização e orientação de todos os bocais de vasos e equipamentos ligados, né, ao projeto representado. Outro ponto também bastante importante é justamente isso, a posição. Porque você imagina se você executa ali várias soldas, né, todo um trecho e o equipamento que você quer, né, alimentar com, seja um vapor, né, seja o outro um líquido, vamos dizer, numa refinaria, tudo mais, com a posição, se você faz de forma inadequada, você vai chegar, né, com sua tubulação na posição distante. Então, aí é outro ponto também muito importante, né, que tem que ver. Justamente porque, como se fosse brincar, que não sei se vocês já jogaram aí, uma espécie de um Lego, né, mas que se realmente não for respeitadas todas essas diretrizes aí, vai ter problema no final. Então, além disso, né, retrata uma visão espacial de um segmento de tubulação que deve ser tomado como referência para verificação de controle dimensional. Além disso, temos os desenhos de spools, né, que é o principal objetivo desses isométricos é orientar a elaboração do spool e do desenho isométrico simplificado. O que é esse spool, né? Desenhos construídos a partir dos desenhos isométricos são trechos de tubulação inseridos no isométrico. Cada um deles representa a ligação de um determinado número de acessórios e trechos de tubos em uma tubulação soldada. Então, vamos dizer que tenha um medidor de vazão, um medidor de pressão, um de temperatura. Vou colocar uma purga também nesse, né, um dreno, né? Acho que é melhor chamar de dreno. Colocar um dreno nessa linha. Vou ter uma derivação ali que pode ser utilizada, né, de vez em quando. Então, o spool traz, né, dentro desses isométricos aí, os acessórios. E dentro de outros desenhos auxiliares, né, o spool permite que todos os diversos trechos que compõem o conjunto sejam pré-montados, né, fixados um ao outro fora do local de montagem. Aqui é o exemplo, né? Pode ver aqui que temos dois flanges ali, né? Ele traz aqui, ó, a distância entre as faces, né, de flange, de acordo com as linhas de centro. Temos, né, o raio de curvatura pelo 2. Temos o deslocamento do flange da derivação, né, o tamanho que ele pode ir lá mais ou menos 1,5 milímetro, que se sair disso vai trazer alguns problemas. Rotação do flange, né, pelo 4 aqui. Nós temos o paralelismo da face do flange, até para realizar a montagem tem que estar, né? O desligamento entre linhas de centro e o comprimento a mais nas soldas de campo, né? Então, se for até 4 polegadas de diâmetro, 100 milímetros, né? E acima de 150 a 200. Então, aqui o nosso é a representação do isométrico, né? Ele traz as válvulas aqui, ó. Nós temos, que mais? A linha, né? Que já está representada. Pontos de flangeamento também, os tracinhos aqui. Pontos de união, que a gente vai usar solda, também tem aqui.
né? Então, isométrico simplificado aí. Tem os trechos também, né? Que é a quantidade de material. São utilizados para montagem de instrumento. Então, a gente vai montar, vai trazer um desenho similar a esse aqui, né? Com relação à tubulação das nossas instalações. Então, pode ver que ele usa número e lá embaixo ele traz, ó, posição 115, linha simples de tubulações até 12 polegadas. Posição, ele tá mais difícil de ver, acho que é 12, é 012, válvula de gaveta. Mas se encontra esse número, é uma válvula de gaveta que ele colocou. 051, né? 215, 223, são flanges. Então, são locais de união que vão estar flangeados. E o 168, né? São locais de união por meio de solda, né? Além disso, o que mais que a gente tem, né? Na simbologia de acabamento. O que ela representa, né? Rugosidade que a gente viu na aula anterior, né? Linkando aqui, que são as micro-irregularidades que constituem a superfície. Então, quando a gente passa, aparentemente está liso, né? Nosso dedo, dependendo do tamanho dessa rugosidade, até sente, dependendo não, fica muito próximo. E com isso você precisa de um rugosímetro, né, para pegar. O grau de acabamento, né, que diz respeito à dimensão do conjunto das regularidades superficiais provenientes do processo de fabricação. Então depende qual que é o nível de acabamento que quem fabricou empenhou, né, nessa atividade. Então quantos instrumentos ali e equipamentos de usinagem eles, né, utilizaram para ter um bom acabamento, ou não era isso, o nível de qualidade deles era menor, então depende muito. E aqui na simbologia a gente consegue pegar o perfil da superfície, né? Isso aqui é o resultado das intersecções da superfície real com um plano perpendicular à peça. Temos as estrias, né, que são os sulcos deixados na superfície pelas ferramentas, se for o caso, né, nesse processo de fabricação. E aqui embaixo o símbolo dos estados de superfície, né? Esse é um símbolo básico para indicação da rugosidade de superfície e é formado por duas linhas de comprimento distintos. Entre elas a gente tem o ângulo de 60 graus, né? Então, como é a meia lua, né? Meia volta seria 180 o total. Então, elas têm esse distanciamento, né? Como a gente vê na imagem aí, para representar o estado de superfície. Então, nesse símbolo isolado não tem qualquer significado. Para uma especificação completa do estado de superfície e acabamentos superficiais, é necessário acrescentar alguns detalhes e parâmetros, né? Então, aqui a gente tem um símbolo que está indicando, né? Então, a começar quando no processo de fabricação, a remoção de material é exigida, né? Para atingir o estado de superfície previsto, e cujo símbolo básico é incrementado com uma linha. Então, lembra que era só um Vzinho, como se fosse um check, né? Que a gente viu aqui, agora ele tem uma linha cortando. Opa, passei. Então, aqui ele já mostra, né, que é a indicação de remoção de material. Temos outros tipos de símbolos, né? Então, essa remoção é utilizada para processo de fabricação que se utiliza ferramentas de corte, furação, fresamento, torneamento. Em algumas circunstâncias, a remoção de material não é permitida. Então, acrescenta-se ao símbolo básico um círculo, né, que a gente está vendo aí. Então, essa representação é utilizada também para indicar que a superfície deve permanecer naquele estado sem alteração. Então, mesmo que você for fazer novas operações, né? Mesmo que você vá empenhar um outro processo de fabricação, nessa superfície aqui você não pode remover material. Então, muitas vezes ali ele já tem vamos dizer, a espessura, né? Vamos utilizar um tubo, né? Que a gente está falando bastante de tubo aí. Um tubo que tem a espessura da sua parede de 1 milímetro, né? Apesar que é bem pequeno, mas empiricamente aqui. Imagina se esse material você vai realizar algum acabamento superficial nele. E aí você retira 0,15, né? Ele fica com 0,85 milímetros. E aí ele é projetado para suportar uma pressão X. Com a diminuição da parede desse tubo, ele não suporta mais. Então, por isso que alguns, né? Vai ter esse símbolo indicativo aqui que não pode remover material dessa superfície. Outro tipo de simbologia, né? A gente prolonga, fica parecendo uma raiz quadrada. O primeiro lá era só um check, aqui fechou a linhazinha menor, né, um traço na horizontal. Aqui já tem um círculo e agora ele esticou, né,
prolongou a linha, né, maior, que está subindo ali a 60 graus na diagonal para a superior direita. Então, ele passou uma outra linha que indica, né, prolongou essa linha maior no símbolo básico com uma linha horizontal. Então, indica, né, que ele está fresado. Então, ele escreveu a informação. Então, essa superfície é fresada. Então, aqui também traz o valor de rugosidade, quase que não sai. Então, pode ser tanto um valor numérico, né, em microns, ou de acordo com a classe de rugosidade. Então, o valor da rugosidade é expresso sobre o símbolo básico, né? Então, está acima ali do check, podendo trazer ou não sinais adicionais. Então, né, no lado esquerdo aí, o N8, ele trouxe a classe da rugosidade, né? E na B, ele trouxe o valor numérico em microns dessa rugosidade. Então, pode estar expresso dessas duas formas, né? Então, se você vê do N8, ou você pode ver de acordo já direto com o valor numérico. Em algumas aplicações, é necessário representar o limite máximo e mínimo, assim como a gente viu nos conceitos, né? Paralelismo, passam as linhas ali para a gente conferir se está dentro do range, né? Dentro dos limites. E aqui da mesma forma. Então, de acordo com a rugosidade, né? Ele é indicado um sobre o outro, mantendo-se o limite máximo indicado acima e o limite mínimo indicado abaixo. Então, N9 é o limite máximo de rugosidade e N7 é o limiar mínimo de rugosidade. Ou no outro ali do lado já trouxe o valor numérico, né? 6,3 para o limite máximo e 1,8 para o limite mínimo. Então, todas as informações são importantes para os processos de soldagem, né? Por quê? Aí ele traz aqui, né, um exemplo falando, né, sobre a soldagem, a união de peças, que a gente já comentou no começo, né? E hoje em dia são vários processos que a gente pode utilizar, né, para fazer a união das peças, assim como a soldagem tem a abrasagem também, né? E, e a soldagem ela é basicamente para não utilizados para deposição de material na superfície. Então, ele tem material de adição. Ele vai ter um metal, geralmente o metal, né, que a gente utiliza mais a solda para união de metais, tá mais nas nossas, né, utilizações e aplicações. Então, ele tem um material ali que ele deposita, né, justamente ali uma temperatura bastante alta, chega a fundir, né, aquela área ali da superfície dos materiais e depois com a solidificação, né, desses metais, eles vão se unir. Então, nesse sentido, a soldagem pode ser considerada como processo de união de metais por fusão. O que é a fusão? Traz do sólido para o estado líquido. No entanto, essa definição não é abrangente o suficiente, haja visto que é possível ter união de peças sem ter a fusão das mesmas, né? Temos seria solda frio que o pessoal chama, mas é conhecido como colagem, né? Então, você aplica o material e depois uma pressão muito elevada para fazer a união desses tubos. É mais comum colagem de tubos, a gente fazer bolsas, né? Não sei se todo mundo conhece bolsa, fazer uma bolsa no tubo, que é aumentar o diâmetro dele ali nas pontas, né? Por determinados milímetros ali, encaixa o outro dentro dele e com isso vai ter o material de colagem. E aí aplica uma pressão muito grande, né? Precisa de alicates especiais aí para fazer a aplicação de pressão e depois de um bom tempo eles como se colassem, né? A pressão vai fazer essa união. Então aqui no nosso a gente trabalha muito mais com fusão na soldagem, né? Ainda buscando definições sobre o tema, é possível encontrar que soldagem é uma operação que visa obter a união de duas ou mais peças, né? Assegurando na junta a continuidade das propriedades físicas e químicas. Então, quando a gente utiliza, né, o processo de soldagem, né, para os tubos, é o seguinte: a gente quer que ele fique o mais próximo do material que foi construído, né, desse tubo. Muitas vezes os tubos são sem costuras, né, justamente para evitar pontos, né, de tensão. Então a gente faz a solda sempre esperando que ela dê continuidade na propriedade física, principalmente química, né? Mas é sabido também que quando a coisa pega, né, aplica-se a pressão muito mais elevada, são geralmente os pontos de solda os primeiros a falharem.
Então eles necessitam muito, né, de que tenha todo esse cuidado na execução. Hoje mesmo o pessoal mandou no grupo lá um senhor soldando na praça, né? Genilson, seu microfone está aberto e está voltando para mim a minha voz. Já desligou. Se você for falar, ou se puder deixar ele mudo só um pouquinho, porque tá voltando para mim o que eu tô falando, tá dando quase um eco. Valeu, meu rei, obrigado, hein? Se quiser falar, é só liberar e chamar que tô à disposição. Então, mandaram, né, no grupo hoje que tava ali próximo a Vaca Brava e tudo mais, soldando com picolézinho, né? Então, você já imagina. Hoje em dia, se você não utiliza, né? Hoje em dia não, desde sempre, né? Você não utiliza uma máscara de solda e um EPI ideal, logo ali, o cara faz muito, antes dos 50 ele já tem problema de visão, né? O problema é grave, e visão não é uma coisa que recupera muito facilmente, né? Agora você imagina alguém que está executando a solda chupando um picolé. Qual que é o nível do serviço que ele está realizando, né? Então já não utiliza uma máscara com um picolézinho na mão e realizando o serviço ali sem muito cuidado. Então essas operações são justamente para isso. Se um senhor desse executa uma solda numa linha de vapor na pressão bastante elevada lá, X pascais, e bota para rodar uma linha dessa. Imagina um vazamento de vapor numa linha e tem um colaborador passando do lado, uma alta pressão. Isso aí, meu amigo, se não matar, vai causar um dano muito grande. Então a soldagem é muito essencial esse cuidado, né? Interfere nas operações, no dia a dia e na segurança das nossas instalações. Então, né, como se vê, o processo de soldagem é motivo de muito estudo, né? Hoje em dia, eu acho que eu comentei na última aula, não sei se eu comentei com vocês, eu sou bastante curioso aí com intercâmbios, né? E eu vi que no Canadá, se o cara tiver um certificado de soldador e souber falar pelo menos um pouco de inglês ou francês, o cara vai embora, né? Eles abrem as portas mesmo. Então, soldagem, além de muito estudo, né, não tem muitos profissionais nessa área, tanto aqui no Brasil quanto em outros locais do mundo, né? Então abre portas aí até em outros países, mas não pode precisar com clareza a sua definição, né, da soldagem. Então, no que tange uma definição mais completa, pode-se dizer que soldagem é um processo de união de materiais usados para obter a coalescência, né, localizada de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a utilização de pressão e ou material de adição. A soldagem tem uma grande vantagem, né? Então, a grande utilização, que vai desde indústrias eletrônicas, né? As placas, aí hoje em dia tem as micro-retíficas, né? Tem as soldas pequenas lá para realizar, até as grandes empresas fabricantes de navios, né? Ou nas indústrias mesmo, nós temos tubulações aí com diâmetro gigantesco, né? Imagina uma tubulação de gás, uma tubulação hoje em dia que faz transporte aí de petróleo, né? Que a gente tem base aqui na cidade vizinha, em Goiânia. Ou aí na cidade de vocês também deve ter muito disso, né? Eu não lembro onde passam as linhas, né, de petróleo, mas vocês vão ter isso aí também. É no Porto Seco aí que estão construindo, né? Vai ter também nas indústrias. Eu posso dar um exemplo? Agora, Genilton, se puder falar um pouquinho mais alto, acho que tá baixo para você, Juliano, Gilberto. Posso dar um exemplo? Agora ficou melhor. Show. Pronto, boa noite. Boa Eu noite. acabei chegando aqui atrasado um pouquinho Sem por conta do, problemas. por conta do trabalho, mas eu poderia dar um exemplo, sim, como vocês falou, tocou num ponto aí de gigantesca tubulações, não é só o tamanho da tubulação, é a especificação do material, que isso é o mais importante, porque o tamanho é como se fosse de 1 polegada a 32 polegadas, seria o mesmo material. Hoje nós temos muito materiais específicos como inox, temos P11, muitos materiais que são especiais. Eu sou soldador há 30 anos, hoje eu não soldo mais por conta das minhas vistas. Eu peguei no finalzinho aí essa explicação,
mas eu posso dar alguns exemplos. Hoje, para ser um bom soldador, ele não precisa só soldar grandes tubulações, ele tem que conhecer o material e aplicar bem, porque além da aplicação, tem um inspetor de solda para verificar se realmente visualmente ficou boa e depois a radiografia ou ultrassom para dar uma definição do que o soldador está fazendo. Você imagina, Genilson, 31 anos, né, Genilson, trabalhando com solda. Eu trabalhei 30 anos com solda, tenho 44 anos hoje. O cara pode dar uma aula aqui de soldagem, né? Eu não tenho nem lugar de fala aqui perto dele, né? Com a experiência de 30 anos. Mas, Genilson, você conhece alguém que já saiu fora do país, que levaram embora caixa de solda, não já? Sim, conheço bastante. Inclusive, eu não fui por conta que eu não sei falar uma outra língua. Eu perdi a oportunidade por conta disso também. Para Qual que era o país? Canadá, né? Canadá e França. Na França? Hoje trabalho para uma empresa multinacional francesa, que ela vende materiais aqui para o Brasil. O único funcionário aqui no Brasil, inclusive, sou eu, pela Vibraflor. Eu sou representante da empresa, monto os equipamentos, que é vibratórios, placas vibratórias. Inclusive, estou aqui em Santos hoje, montando aqui no porto de Santos, 2 silos com 148 placas, cada um. Rapaz do céu, eu tô vendo aqui, enquanto você tá falando, eu entrei no site aqui da Vibraflor. Pode pesquisar. Rapaz, você fica aí muito tempo então, né? Para montar um silo desse tamanho, vai o quê? Uns 6 meses? Depende. Aqui no Brasil, você sabe que tudo que pede para ontem. No Brasil é assim. Fora do Brasil, você tem toda a estrutura, uma capacidade de planejar, preparar e dar início. Aqui não. Aqui, quando você está pensando em planejar, o pessoal já quer o final. O nosso PDCA é diferente do resto do mundo, né? O plan não entra, é só no do, né? É só no fazer, não checa e bora botar para rodar, né? Isso aí é verdade mesmo. Isso mesmo. Por isso que hoje eu estou fazendo eletromecânica, por conta da empresa que precisa do técnico. Hoje eu sou técnico em mecânica e eu estou fazendo eletromecânica porque eu estou precisando, porque eu tenho que conhecer o que eu estou fazendo. Exato, show de bola, Vinícius. Bom demais sua experiência. Eu gostei, pessoal. O Juliano, Gilberto, os demais que estiverem vendo o vídeo depois, né? O que eu disse no começo lá, não lembro se todo mundo estava, mas é muito importante essa experiência de vocês. No caso, eu não tenho 30 anos de soldagem, né? Falar a verdade para vocês, eu tenho pouca experiência. E aí entra o Genilson aqui que tem uma bagagem gigantesca. Quanto ele pode acrescentar para a gente, né? Além do network e todo o conhecimento. Então, isso aqui é bastante importante. Então, fica aberto aí para o Juliano e Gilberto que estão me ouvindo agora, né? E para os demais também, quando vierem participar. E eu creio não, eu gosto muito, né? Porque eu aprendo muito com vocês. Então, a gente vem construindo os nossos conhecimentos, né? E quando vocês vêm e falam e trocam ideia e trazem experiências aqui, fica muito mais rico, né? O nosso encontro. Então, pode ficar à vontade. Sempre que precisar, pode falar. E eu aprendo muito com vocês também. Inclusive, eu já dei aula também em algumas autoescolas de aprendizagem de soldagem. Você é certificado, Genilson, aquelas certificações? Tem, mas já não vale mais, né? Já não renovou? Não, porque eu não me interessei mais em soldar por conta da minha visão. Sim, chegou a ter problema? Eu uso óculos hoje, mas assim, enxergo bem, mas não dá mais para soldar, não. Tem que ter lente, tem que mandar fazer a lente escura, mandar fazer a lente clara, tem que gastar. E além disso, que ainda já está se você já está com desgaste hoje, acaba aumentando, né? Se continua exposto. Tem uma liga hoje, é a Super Duplex, que ela é bem bastante resistente a corrosivos, né? Materiais corrosivos. Então, hoje as empresas usam bastante ela porque na mistura de matéria de química, o inox hoje não está suportando
Entendeu? Aí hoje, para você soldar um super duplex, é o melhoramento do inox. É um material melhor que o inox, mas é o mesmo inox em nomes diferentes. Então a gente tem que conhecer, testar. Antes de aplicar, tem que fazer um corpinho de prova, e aí vem todo o processo. E quem acompanha é o inspetor do nível 2, tá? Nível 2, né? Nível 1 não acompanha, né? Nível Para 1. esse tipo de material, né? Exatamente. Aí para o pessoal que talvez não tenha, o Genilson pode até completar, né? Que tem um soldador e tem um inspetor, né? E o inspetor vai até o nível 3, não é isso, Genilson? É, isso. O nível 2, na verdade, tem o nível 1, que é o que acompanha no campo, nível 2, e o nível 3, ele já é o engenheiro, né? O engenheiro da obra. Que É é aquela quem... prova que faz, tem que fazer em inglês, ela, não é? Isso mesmo. Eu Já já. é, já é um engenheiro, ele é quem determina se, no final, depois das inspeções dos dois inspetores. Entendido. Então é isso. Como fala, as soldas têm certificações, né? Assim como tem carteira de motorista, você é apto a dirigir tais e tais veículos, a solda também é da mesma forma. Como o Genilson disse, né? Então, você vai realizando, depois de um tempo, experiência, você vai subindo nas certificações, né? Exatamente. E Aqui dentro da antes... usina aqui, professor, só entra material com solda se tiver a ART, certificado de solda, senão não entra. Material nenhum dentro da usina. Na sua usina, né? Isso, não entra, sem certificado de solda. Exatamente. Porque o custo, hoje, mas pode falar, Genilson. hoje as empresas, você pode prestar atenção que as empresas hoje, ela exige que tenha o certificado de alguma autoescola que seja aprovada pelo Senai. É o Senai hoje o certificador? Isso qualifica também. É que eu É, lembro do pessoal de São Paulo, acho que é Inspesolda, eu não lembro o nome deles. principalmente a teoria, né? Porque antigamente o pessoal chamava que o soldador era analfabeto, que era só aplicar. Hoje está totalmente diferente. Hoje eu percebo hoje que igual o eletricista hoje ele tem um certificado reconhecido, é NR10. O soldador deveria ter também. Por quê? Um exemplo rápido. O eletricista, para montar um quadro, ele só monta se tiver desligado. Exato. Com todos os aparatos, os EPIs, a prova de fogo, de explosão, de choque. Exato. E o soldador não. O soldador é uma luva de raspa, avental de raspa, couro de raspa, uma máscara de fibra e uma lente qualquer de vidro. Então, eu acho que deveria já existir uma ANR para alguma coisa, valorizando o soldador, porque ele trabalha com energia contínua, a amperagem e o choque, que a gente sempre toma choque. E ninguém revê, não chegou ninguém ainda nesse nível para recorrer para essa classe. E o duro que é o seguinte, você tocou num ponto interessante aqui, Genilson, que eu estava até comentando com você, muito mais por curiosidade, né, que eu vejo o pessoal saindo fora do país, e, por exemplo, os nossos soldadores, a gente não tem muitos do seu nível. No Brasil tem o quê? Mais de 500 pessoas desse nível? Certificação que você chegou? Não tem, né? Tem. Os veteranos aí que hoje, no sertãozinho mesmo, as empresas estão procurando os veteranos porque não tem a mão de obra nova hoje de soldador. É isso que eu tô falando para você. Vamos colocar 1.000. Será que tem mais de 1.000 com a certificação? Não vai ter. Se procurar, encontra, mas aquela coisa, encontra para soldar um eletrodo, uma MIG. Hoje é muito difícil o pessoal querer soldar porque é muito calor. E para navio, você tem que soldar MIG. Hoje as empresas só pegam com 2 qualificações: TIG e MIG, ou TIG e eletrodo. Exato, então já é difícil. E os que a gente tem, o mercado fora, né, o mercado externo está levando embora, então acaba que vai ficando uma lacuna muito grande no nosso país e o pessoal não se atenta, né? Igual você está dizendo aí, já deveria ter uma norma regulamentadora para esse tipo de serviço, né? Exatamente. Qual que é E, o Juliano, salário de um profissional desse hoje no mercado? Quanto que é o salário? Depende. Se for na área da Petrobras, quando a Petrobras é muito rigorosa, o estado que ela estiver, hoje um soldador está tirando hoje em média de 4,5 a 5.
Quando você entra numa outra área que não tem muita importância, é R$ 1.800. Aí é comum, né? Como se fosse um auxiliar. Exatamente. Hoje, Mas se você for para uma usina de açúcar, se for por uma terceirizada, você vai ganhar até R$ 3.000. Se você for pela própria usina, se você ganhar 2.000, é muito. Isso aí é verdade mesmo. Tem um pessoal trabalhando dentro da usina aqui, chama Luz Energy. Eu conversando com um soldador aí, o salário dele é mais ou menos isso aí mesmo, 1.800 a 2.500. aí, aí no Canadá, por exemplo, a vaga que eu vi era entre 4 e 5 mil dólares canadenses, né? Que troca 1 para 4. Aí o cara ainda vai ganhar mais, né? Se esquece sem conversão. Vai imaginar que gastou em dólar, ganhou em dólar, gastou em dólar, ganhou em real, gastou em real. Ele já vai ganhar mais. Aí imagina o cara vai para lá, tem uma qualidade de vida maior. Não só, eu vi no Reino Unido também que o pessoal estava precisando. E se pesquisar, encontra mais, né? Na França, que o Genilson já trouxe que tem também. Então acaba por isso que a gente perde, né? Os nossos bons soldadores, né? Só, eu creio que só não vão embora, ou pode ser a língua uma barreira, ou a família, né, que não quer morar distante do país. Mas no fim acaba que não tem essa valorização, né? Mas É, pelo que vocês falou aí da média salarial e do soldador, pelos riscos, pelo contato aí da fumaça, Das é fuligens, muito né? baixo o salário. Exato. se prestar atenção, Uma pessoa fazendo a, coisa no mercado ganha isso aí. se alguém das normas prestasse bem atenção, o soldador corre mais risco do que um eletricista, porque o eletricista ele tem todos os aparatos, mas para trabalhar desligado, a não ser aquele de linha viva. O soldador, depois que ligou a tomada da máquina, ele já está em risco de choque, de uma explosão, Exato. de alguma coisa. Exato. E E a gente aqueles que e não trabalham em ganha linha de alta pressão? e não ganha periculosidade. Exato. Então, assim, é um mercado, né, que existe, mas por isso que muita gente vai embora, né? O Genilson aqui já explicou pra gente, né? Tem o Gilberto também trouxe a questão do salário. O Juliano tá conversando aqui, né? Mas é isso, Juliano, dependendo da empresa que você tiver, né? Você tá tendo um salário, né, um provento final com alguém que corre muito menos risco e tem muito menos responsabilidade, né? Exatamente. E querendo ou não, você está cuidando de um ativo ali que você não vai ficar ninguém fica soldando, a não ser se for numa oficina na cidade, né? Quando está na indústria ali, os ativos são sempre muito caros, né? Imagina o custo de um silo desse que o Genilson está lá construindo, né? Ajudando a construir. Aí imagina um ativo que vai ser guardado dentro desse silo, o volume. Então, assim, pelo nível da responsabilidade que tem, o provento no fim do mês é muito baixo mesmo. Isso aí, no entanto, professor, aqui na nossa usina aqui, se eu for pegar um auxiliar geral aqui, se colocar todos os benefícios que ele tem na carteira, com os 30%, com benefício de cartão alimentação, que os meninos da Luz não têm, os meninos aqui da nossa aqui, que trabalham de auxiliar aqui ganham muito mais que um soldador deles aqui. Exato. Isso. Eu tenho minha própria empresa, chama-se IGS Manutenção e Montagem. Eu tenho minha própria empresa hoje, só que eu não estou exercendo ela, fiquei parado porque a França me contratou. Eu valorizo muito o soldador, porque eu fui soldador. Eu sou soldador e eu conheço. Quando eu contrato, eu já coloco o salário do piso do estado que eu tiver. Só que aí é onde entra. Se eu puder, o Estado hoje oferece R$ 2.000, eu não posso pagar 2.500 por conta do contrato. Às vezes eu acabo deixar de valorizar o soldador por conta do Estado, o piso salarial. Entra algumas burocracias aí que Atrapalha. atrapalham, né? É, Eu tô quase passando o slide aqui e pedindo pro Genilson dar aula no meu lugar, hein? Nada. Eu quero é conhecer mais. Eu tenho que fazer entrar a parte da da elétrica, que eu nunca gostei com elétrica. Eu não conheço a elétrica porque eu nunca quis, que a elétrica não vejo. Ela vem, mata e vai embora. E a mecânica não, a mecânica você vê o que está fazendo.
A solda você vê o que está fazendo. A elétrica não. A elétrica é uma coisa... Vem, mata e vai embora, Julius. Mata e vai embora. E ela segue a linha dela. É porque quando entra nessa parte que a mecânica a gente apalpa, né? Igual você está dizendo do material inox, né? Que ele, o principal dele é o peso e a resistência, né? A oxidação. Já não está suportando, já foi por que você disse ser o, como que era o nome mesmo? Super duplex, né? Que já vai ter um banho químico lá diferente para suportar muito mais, né, níveis de corrosão maiores, né, ainda mais que está aplicado aí na beira do mar, né, tem a questão da maresia, e agora quando entra a questão de elétrica, né, eletricidade, até para o nosso cérebro imaginar é mais difícil, né, porque ali você só pode sentir, né, você não consegue ver, não tem cheiro, então ela passa pelo condutor ali, foi embora, ela vai gerar um trabalho, né, muitas vezes ela troca a energia elétrica convertida numa energia mecânica, energia luminosa, energia térmica, ou muitas vezes quando ela entra em ação com o magnetismo, né? Que aí fica de maluco mesmo, cara. O eletromagnetismo aí, eu estudei hoje, né, na área de tutoria e realmente é um assunto que, assim como você está compartilhando, realmente ele fica muito fora do nosso cérebro, não consegue, de certa forma, imaginar isso no real, né? Não sei, é uma parte que o cérebro não consegue dar um. Você entende, né? Os conceitos e tudo mais, exatamente. Até a palavra eu não sei dizer, né? Eu vi um conceito hoje, eu estava vendo num site sobre automotivo, por exemplo, torque, você consegue imaginar o que que é, né? Você vai lá, aplica a força, tem um braço, né? E ali você sabe se um tem mais torque que o outro, né? Consegue aplicar uma força maior. Agora imagina explicar potência. O que é potência? O cérebro não consegue linkar, né? Fica mais difícil. Nessa foto aqui, nessa foto que está mostrando aí, o bocal da MIG, que aqui é uma MIG. Isso. Entendeu? A gente pode identificar a potência. É só você aumentar a amperagem e a velocidade do arame. Ele vai dar potência. Entendeu? A gente está vendo. A elétrica não. A elétrica, se você errar, você vai junto com ela, o seu corpo fica e ela segue a linha. Se você errar aqui, você vai ver que está destruindo, danificando o material de base ou a solda não está ficando perfeita. Ah, é verdade, né? Fica mais fácil identificar. Entendeu? Sim, outra é muito rápida, né? A eletricidade é muito rápida também. É igual você piscar o olho. É exatamente isso. O fluxo, né, da corrente, de acordo com a tensão no condutor, é muito rápido, né? Questão de milissegundos. Mas já foi e voltou, né? Sem contar que o corpo da gente absorve. Né? Em vez de passar pela linha, primeiro vem para a gente. Aí já é diferença de potencial, né? Que o nosso corpo tem, dependendo de como você tiver. Ela sempre é como se fosse pressão, né? Tudo vai tender ao equilíbrio, ele vai correr para o espaço que tem um diferencial de potencial mais, como fala, maior para ele seguir o caminho. Então, assim como a gente tem curtos, né, que a eletricidade vai buscando outro caminho, quando tem um corpo é a mesma coisa. É mais fácil ela fugir pelo corpo e ir para a terra do que continuar na linha. Então, meu amigo, nisso aí você já fritou. Exatamente. Mas pode prosseguir a aula aí. Fechado. Show de bola, hein? Já gostei desse nosso momento aqui, hein? Então, trazendo... vai mais a fundo na Vibraflor. Ela é francesa. Todo sistema vibratório em silo, vagões de trem, eles montam, entendeu? Inclusive, eu fui montar um lá no Equador e fui corrigir. O nosso maior cliente aqui no Brasil é a Caramuru. Inclusive, eu estou montando 2 aqui agora no Porto de Santos para Caramuru. Dia 19 eu tenho que estar aí para assistir a aula presencial. Tem que vir mesmo, não pode faltar não. Exatamente. Mas é isso. Então, trazendo aqui o conceito. O Genilson é o cara da prática, eu vou trazendo o conceito aqui para vocês, né? O MIG-MAG, né? Processo de soldagem, que é usado o calor gerado por um arco elétrico, né? Que é a eletricidade ali que ele estava dizendo, né? Provocado pelo aquecimento de um eletrodo nu, que é alimentado de maneira ininterrupta, e o metal base. Então, a eletricidade, como está dizendo, né? Ela não cessa. Então, ela fica o tempo inteiro alimentada ali. E, além disso, temos o metal base.
né? O calor funde a ponta do eletrodo, a superfície do metal de base, formando assim uma poça de fusão. Então aqui tem um metal de adição, né? Para fazer essa soldagem. Então aqui é o MIG-MAG, a gente vai entrar, né, um pouquinho mais nele, né, para efetuar a proteção do arco elétrico. Então é formado um arco ali. Então a eletricidade, né, vai fazer a fusão desse material. Então elas têm junto um conversor, né, que leva para é contínuo, né, Genilson, que é alimentada. É alimentação contínua. Então ela faz a conversão que a gente recebe nas nossas linhas da concessionária, né, nas tomadas industriais alternada. Então ela tem uma conversão para contínua, para justamente a corrente, né, que está passando, formando esse arco, vai fazer na fundição, né, não seria a fundição, é a fusão desse metal de base ali, para você fazer a poça, né, que é justamente o caminho ali que você quer unir. Então, para efetuar a proteção do arco elétrico que se forma na região da solda, contra a poluição encontrada na atmosfera, são utilizados os gases, né? Então, pode ser gás inerte ou gás ativo, ou se não, uma mistura, né, desses dois. Então, dependendo do gás utilizado, a gente tem o MIG ou MAG. Então, o que é o MIG, né? É metal inerte gás. Então, é um gás inerte, a solda. Utiliza-se um gás inerte para efetuar a proteção. Então, ali está tendo o arco elétrico, né, tá fazendo a fusão do eletrodo e por fora, como se fosse por fora, né, se fosse uma camada de proteção mesmo ali, tá injetando gás, né, justamente para evitar a contaminação. Então, além disso, né, usada para soldar metais não ferrosos, na maioria das vezes aços inoxidáveis. Então, outra coisa que o soldador tem que saber também sobre materiais, né? Então, ele tem que entender. E proteção da área, porque se for, como está falando aí, os gases inéditos, ele tem que ser protegido por conta do vento, do oxigênio, do tempo. Não pode ter o contato. E a maioria das vezes são feitas em estufas, né? Quando uma barraca de lona, alguma coisa que não pode entrar vento. E aí ele tem um sistema de exaustão, né? Que exaure como fala, essa mistura, passa nos filtros, né? E depois que joga fora na atmosfera, não é isso? Geralmente eles expulsam e jogam fora. Diretão? Ninguém faz esse tratamento, não. É muito difícil. Mas seria o ideal, né? É igual o soldador, respirar e jogar para fora. Ixi, Maria. Se respirar fica pior ainda, né? Uma das partes aqui que todas as escolas só ensinam o metal de base, aço carbono, o aço 36. É muito difícil você ver uma escola ensinar o alumínio, o bronze, o ouro, o prata, o aço fundido, porque é uma aula mais cara. Ninguém ensina. Se aprende na raça. E também são metais com ponto de fusão mais baixo, né? Que fica mais difícil ainda você trabalhar, que ele derrete rápido. E ali, às vezes, você está querendo fazer união, do nada você perdeu a... Pelo contrário. A gente acha que é mais baixa. A amperagem lá o alumínio mesmo, você tem que trabalhar com a amperagem lá em cima. Lá em cima? Mas eu digo assim, a temperatura de fusão, por exemplo, do alumínio é em torno de 600, né? Isso. 650. Aí você pega um aço ali, já vai estar acima de 1100, né? Acima de 1000 graus. Então, porque a corrente é inversamente proporcional, então. Porque a gente trabalha com a máquina invertida. Aí tem esse ponto. Entendido. E sem contar que se você erra um pouquinho ali, ele já perdeu o formato, né? O alumínio. Exatamente. E aí só... Qualquer um muda de solda, né? É verdade. É o que eu sinto mais, o pessoal que eu vejo quando vai fazer solda em alumínio, eles sofrendo pra caramba. Aqui em Goiânia mesmo, pra achar, é uma dificuldade tremenda. Para dar um ponto, todo mundo dá, mas para fazer ela é difícil. Alguém ia falar, Juliano ou Gilberto? Não, professor, eu tô tranquilo, eu tô só pegando a dica do Genilson aí. Tranquilo aqui, tranquilo. Vamos absorvendo então, aproveitar ele aqui, hein? Pode faltar os web mais não, hein, Genilson? Nem Juliano, nem Gilberto. Temos a MAG. Hoje eu cheguei tarde, eu estava com reuniões por conta de um serviço meio complicado, e eu dei umas sugestões aqui, só que os cabeça grande, os capacetes brancos acima, né? Não quer absorver e tá me deixando estressado.
Aí eu mandei um e-mail para a empresa e eles acharam ruim porque eu enviei um e-mail pedindo o que eu quero para fazer. No fim, você vai ser responsável, você vai ter que dar garantia. Se você não puder decidir, fica difícil, né? Entendeu? É isso aí. Aí eles querem que eu fique igual uma galinha, choca no canto, só ouvindo, tomando enrabada e deixar acontecer. Uma dica, não sei se você já faz isso, Genilson, mas é a conversa que resolve, pelo menos eu, quando tem aqui as dificuldades. Converte toda a parte técnica para dinheiro. Começa a falar em cifrão, quanto pode perder, quanto deixa de ganhar. Aí, meu amigo, na hora que a conversa muda para o cifrão, todo mundo fica com medo de assumir o BO. Então, por isso mesmo, porque a empresa que está pagando o projeto determinou que quer daquele jeito, que a gente que se vira, a gente vai montar, então entrega a solução com o equipamento funcionando. Aí eu dei a alternativa, porque eles colocaram o telhado do silo e a grua não tem como movimentar. Aí eles querem que resolva. Faça mágica. Mas é isso, né? Aí fica a dica também pro Juliano, pro Gilberto, na hora que você tiver ali tomar a decisão, que tá difícil transpor, né? Ou não deu para chegar no meio ponto aí, precisa seguir. Se você tiver confiante aí, e experiência, tudo mais, nossa bagagem, né? Você acha que tem que manter sua decisão. Converte para cifrão a conversa, começa a falar em dinheiro. Que aí, meu amigo, aí o cara tem que também estar firme na ideia dele para ele não dobrar para você. E o pior é que o pessoal na França e o gerente daqui acharam que eu estou errado. E tem que resolver. Aí diz aí. Esse é o desafio agora, hein, Genilson? E nem eu sei como que posso te ajudar nisso aí, hein? Não, eu falei. Aí eu tive que juntar a equipe da Civil, a equipe da empresa que fiscaliza, os técnicos de segurança, para a gente olhar o cenário e definir. Aí a única forma agora para que resolva é fazer uma plataforma aérea na parede do silo, deixar os módulos e depois tirar de um por um manualmente. Içado, entendeu? Caraca, vai demorar mais ainda para montar, né? Um pouquinho, mas eles não querem mexer no telhado, porque já colocou. Entendi. Mas é assim. Desafio bom, né? Voltando aqui, né? A gente falou da MIG, vamos falar da MAG, né? Que aí você já tem um metal, ou um gás ativo, né? É Metal Active Gas, né? Ocorre ao utilizar um gás ativo ou uma mistura de gases que deixam, né, de ser inertes quando uma pequena parte do metal é oxidado. É usada para soldar metais ferrosos, né? Então a MIG não ferrosos e a maioria das vezes ácidos inoxidáveis, e a MAG para metais ferrosos, né? Que tem adição de ferro na sua composição. Então, aqui, ó, esses gases, né, protegem a poça de fusão contra a contaminação gerada principalmente pelo nitrogênio, né? E o nosso ar que a gente respira tem, se não me engano, é mais de 70% de nitrogênio, né? Oxigênio também, que compõe outra grande parte, e vapor d'água, né? Que estão presentes na atmosfera. Então, aqui o quadro abaixo, né, apresenta os principais gases utilizados no processo de soldagem. O argônio, né, que é inerte. Então, se é inerte, a gente usa na MIG, né? A gente tem um hélio também, aqui ó, aplicações em alumínio, magnésio, cobre, suas ligas também inerte. Temos o ar, né, mais de 20 a 50% de hélio, que também continua inerte. Temos ar mais 1 a 2% de O2, né, que é dióxido de oxigênio, ou que é um dióxido, né, é só o dióxido mesmo, é um O2 ligeiramente oxidante, né. Então ele já é ativo, né, já entra no ativo, não é isso, Genilson? Isso. Então aí já vai para o mag, né? Aço. Ah, não, não. Se ele solda aço inox, ele ainda é pro MIG, né? Aço inox e ligas de cobre. Então ainda vai ficar no MIG. Agora, se a gente vem de 3 a 5%, já é oxidante. Aço carbono já entra e baixas ligas, né? Já é no mag. CO2, né? Que aqui é dióxido de carbono. Oxidante para ácidos carbonos e ligas baixas, né? Baixas ligas. Temos ar mais de 20 a 50% de CO2 oxidante, né, diversos ácidos carbonos, com transferência em curto-circuito do metal de adição.
e ar mais CO2 mais O2, né, para diversos ácidos carbonos aí. Então, são os principais gases, né, ou mistura de gases que a gente tem para o MIG e MAG. E o equipamento, né? Ô, Genilson, para falar? Oi? Você ia falar ou seu nome piscou aqui? Ah, não. Não? Então vamos seguir. O equipamento, né? No MIG e MAG. Ele é formado por uma pistola de soldagem, fonte de energia, né? Que é o vermelhinho ali. O gás de proteção que está no cilindro. E um sistema que faz o acionamento do arame. A pistola possui um tubo, né, que efetua o contato, transmitindo a corrente elétrica até o eletrodo. E um bico, que tem como finalidade direcionar o gás protetor, né? Para ele não sair de qualquer jeito, para ele sair e realmente fazer essa proteção, né? Tá ali o envolto do eletrodo com o metal base, né? Ou com a poça de fusão. A alimentação do arame é feita por um motor de corrente contínua e uma roda motriz. Então, ele utiliza a fonte de energia corrente contínua, né? CC, que a gente viu lá atrás nos fundamentos de elétrica ainda, né? E o detalhe importante dessa fonte de energia é que o eletrodo é ligado no polo positivo. Então, assim tem-se, né, uma melhor estabilidade do arco, uma taxa bem pequena de projeções e uma boa penetração. Só que de vez em quando ainda acaba tomando um choque, né, Genilson? Vixe, e se suar a mão dentro do couro é que Piora, né? Que aí conduz mais fácil. o braço fica duro. É, eu tô rindo, mas é triste, né? É de complicado. A gente tem um eletrodo, né? Mais conhecido como arame, que tem em sua constituição metais ou ligas metálicas dúcteis, né? Se eu não me engano, a gente falou sobre os materiais dúcteis, né? Que é o Então, eletrodo revestido, não é isso? isso, que aí já são diferentes dos frágeis. Os frágeis são aqueles que suportam grande tensão, vamos usar tração, né? Ou prensa, lembrar da prensa, usar compressão. Eles suportam boa compressão, mas depois que passa o limite dele, né? Limite de escoamento da fase plástica, ele se rompe. E os dúcteis não, eles já suportam mais. Por exemplo, o alumínio já é um metal dúctil, né? É. E o material frágil, vamos usar cerâmica, né? Prato de Sim. louça que a gente tem em casa. Então é lembrado dos dois. Então aqui são ligas metálicas dúcteis, né? Que tem um bom limite de escoamento, né? Na fase elástica. Então, possuindo uma composição química, dureza e condições superficiais bem controladas, ideal para esse tipo de soldagem. Os arames, né, são constituídos de metais ou ligas metálicas dúcteis. A mesma. Acabou vindo duas vezes aqui, né? Mas é exatamente isso. Dúcteis, composição química, dureza e condições superficiais bem controladas, ideal para esse tipo de soldagem. Então, já é adequado, né? Então, a transferência do metal de solda é feita através do arco elétrico e pode ser realizada de 4 maneiras. Tem a transferência globular, né? Que é feita com a corrente baixa em relação ao diâmetro do arame utilizado. O metal é transferido do arame para a peça como glóbulos, né? Então, é como se fosse... Eu lembrei do sangue agora, né? Que tem os glóbulos que eles vão fluindo, né? É Então, isso cada mesmo. um destes glóbulos tem um diâmetro maior que o arame utilizado na soldagem. Tem a forma de spray também, né? Corrente mais elevada e de alta densidade para aços, né? Podendo ultrapassar 200 amperes. Caraca! É uma corrente aí que já não é bom tomar um choque de 200 amperes não, hein? Depende da tensão. Exatamente. E, Então, geralmente, a maior parte de alimentação é 440. 380, 440 quando é uma máquina bem avançada, inversora. Tipo um plasma, Maria. tipo uma máquina de 350 amperes, ela vai ser alimentada com 440 ou 380. Tá maluco, isso aí mata, mas. Oxe, nossa. Mas É. o choque é pouquinho. Ah, pouquinho, tá bom. 220 e o cara tomando a tomadinha de 10 já gruda. O de 110 é mais perigoso. Mas tem isso também, né? O Porque outro já te joga longe logo e às vezes você não Exa- fica grudado. Exatamente. Mas não é bom não, não é bom tomar nenhum. Aluno do Senai não é para tomar choque não, tá? O metal vamos lá, né? O metal é transferido sobre a forma de um pulverizador, né? Lembra esse aerosol que a gente tem a gente usa, né, para diversos, vamos dizer, um desodorante, né?
É lógico que as gotículas vão ser um pouco maior, mas é de certa forma nesse mesmo esboço, né? Elas vão pulverizadas com um diâmetro bem menor que o diâmetro do arame, né? Então ali ele vai, de certa forma, quase como um spray, né? Temos o curto-circuito, né? A transferência dá com aumento gradativo de tensão, a fusão começa globalmente aumentando o tamanho da gota até entrar em contato com a poça de fusão, fazendo gerar um curto-circuito e eliminando o arco, né, formado inicialmente. E temos o arco pulsante, né, se dá com a intensidade de corrente relativamente baixa e tensão de 10 ou de 14 a 20 volts, que injeta sobre essa corrente baixa os pulsos, né, de 60 a 200 por segundo de corrente alta. Então ele está na corrente baixa e vai dando pulso, fazendo com que o metal de adição seja transferido através do jato de gotículas gerados por esses pulsos, né? Então dá um pulso, ele vai injetando, a cada pulso ele vai injetando mais metal de adição. E temos a TIG, né? A gente falou MIG, MAG, falamos da TIG aqui. É um processo de soldagem que se caracteriza por ser utilizado através de um arco elétrico com proteção gasosa, que utiliza um eletrodo de tungstênio, né? Então o T lá a gente viu que o MIG, né, é o gás inerte, o I lembra do I, o MAG, né, é o gás ativo, e o TIG é o tungstênio, né, que é o eletrodo. É um eletrodo de tungstênio não consumível para a união de peças de metais. A proteção da solda, né, se a gente pegar no IG, vai ser um inerte gás, né, durante o processo é obtido através de um gás inerte ou uma mistura de gases inertes, que também são responsáveis por transmitir a corrente elétrica quando ionizados durante o processo. A soldagem pode ser executada adicionando ou não o metal de adição. Então, se não tiver metal de adição, ele vai fazer o seguinte, ele vai fundir, né? Vamos dizer a ponta, né? Para ficar elucidar mais fácil. As extremidades, né, das peças que você quer unir, e ele vai fazer a fundição do próprio material e depois com a conexão deles, né? Na hora da solidificação, eles solidificam já unidos, né? Ele mexe na propriedade física desse material. Seria basicamente isso, né, Genilson? Isso. E a primeira solda, ela vem de dentro para fora, que chama-se raiz. Vem da raiz, né? É a primeira solda, é a união dos metais. Ela é fundida de dentro para fora. Aí depois você começa a trabalhar por cima dela, que vai enchendo, enchendo até chegar ao acabamento. E qual que é mais difícil fazer? Quando não tem metal de adição ou quando tem? Com a TIG, É, ela tem que unir os dois. mas aqui ele diz que pode não ter metal de adição, né? Então você vai usar só as peças mesmo. Isso. Essa já é mais difícil, né? Não, essa é a mais fácil. É mais fácil? Porque ela vai trabalhar sem um material de adição que se chama vareta, o consumível. Aí você vai unir só os dois. Eu achava que sem o consumível era mais difícil, que você não consegue muitas vezes controlar. Não, fica mais fácil. Por isso tem que ser pulgado, que se chama o quê? A pulga que tem que injetar o gás dentro do tubo para que ele não estrague por dentro. Aí ela vai vir soldando de dentro para fora. Porém, a tocha só vai ser usada por fora. E o acabamento? Como que fica? Se chama OD. Entendeu? OD, né? Entendi. Geralmente essas fábricas de alimentos, que é Danone, manteiga, suco, cerveja, é esse tipo de solda, sem o consumível. É justamente para evitar a contaminação, né? Isso. Aí depois de tudo isso, aí vem o inspetor, a mesma endoscopia que faz na gente, faz dentro da tubulação. Com a câmerazinha olhando por dentro como é que tá. Você citou 2 ensaios, né? Tanto da endoscopia, né? Ele vai lá fazer, e tem um outro que é o LP, o raio-x. Isso, o raio-x. Seria com o LP, é o líquido penetrante, né? Isso. Acho que esse é o mais fácil, né? Porque aí ele vai identificar o que foi que ficou de falha, que é o porozinho, a profundidade, aí vai tirando com a lixadeirinha,
dependendo da profundidade, chega até vazar no tubo e refazer a solda. É o líquido Penetrante. Um outro teste é o teste de dureza. Se chama, no caso aqui, essa imagem, seria um teste de dureza que é chapa. Faz a solda, aí vai para uma prensa, que ele não pode romper aonde você soldou, pode romper do lado, na peça, no material de base, mas aonde você soldou não pode romper. Se romper é porque foi mal aplicado. Então ele vai ter propriedade física superior ao metal de base, então, né? Exatamente. Você está falando do líquido penetrante, não sei se o Gilberto e o Juliano conhecem. O raio-x é similar, né? Só que é feito com metal. A endoscopia, ele coloca uma câmera lá e vai verificando. Essas câmeras que hoje o pessoal utiliza também muito na mecânica automotiva. E o LP, não sei se o Gilberto e o Juliano conhecem, é um líquido penetrante. A maioria das vezes ele é meio vermelho, meio rosa, né? São dois. É um vermelho, você aplica ele primeiro, o penetrante. Ele fica uns 5 minutos penetrando. Aí depois você vem, lava ele com água, seca com a estopa, um pano, e depois você aplica o branco. É uma espécie de revelador. Isso, revelador. O branco é o revelador que vai mostrar aonde os pontos vermelhos tá, ali tem falha de fundição. O líquido penetrante vai ter uma viscosidade bem baixa, que é justamente para ele ir entrando em qualquer poro. Porque a água, querendo ou não, se você pega, por exemplo, o pessoal da civil sofre muito, que a água passa em qualquer lugar. E o líquido penetrante é basicamente isso. Ele vai entrar em poros milimétricos aí, vai revelar para você se a solda ficou ideal ou não. E aí, como o Genilson nos explicou, né? Ele vai, depois com o revelador, você consegue ver, né, em que ponto que ela conseguiu infiltrar. Em relação à solda, professor, eu tinha muita vontade de aprender. Aí eu fui até comprei uma inversora de solda para mim da Boxer aí, a 220. Mas aí quando eu comprei essa inversora de solda, desanimei, acho que não queimei uns 20 eletrodos, já parei também. Estacionou ela? Tá aqui uma Boxer aqui, uma máscara da Balmer aqui, parada. É porque, assim, aprender solda não é só chegar e ficar derretendo o eletrodo. Aprender solda, você tem que começar a pegar uma chapa e limpar ela e fazer um guia. Um guia é o quê? É um risco. Você vai controlar em cima daquele risco. É igual ali, ó. Você vê que a imagem mostra que tem uma reta, sem curva, sem nada. Entendeu? Você tem que aprender a derreter o eletrodo naquele guia, sem agarrar uma distância de distância do eletrodo para o metal de base. Não pode ser muito alto nem muito enforcado. Porém, quem já tem a experiência trabalha com o eletrodo bem em cima da peça e deixa ele andar sozinho, sem você fazer nada. E eu faço também, eu aprendi, eu vi alguns fazendo e eu disse, eu vou fazer também. E eu acabei fazendo. Agora, assim, quando você abre muito o arco, ele vai ficar a chama bem maior e não está fazendo direito. Mas é simples. Depois que você aprende a tomar gosto, você... A facilidade que o Genilson trouxe, eu vou falar pra você que eu também já fui aprender solda, cara. Não é tão simples assim, não. Depois de 30 anos fica fácil. Mas essa primeira vez que eu fui fazer, realmente começa a agarrar, o fio não fica legal, o fio de solda, cria muita escória, né? Demais. E aí é muito difícil. Acredita que para mim aprender eu tive que soldar uma sucata da oficina, da usina que eu trabalhava, agarrei ela todinha, pegando chapa véia lá no lixo. Quando foram pegar para levar para vender, tava toda soldada. Aí tiveram que pegar a esmerilhadeira lá, ou lixadeira, não sei como vocês conhecem aí, e retalhar ela de novo. Não, algumas peças teve que cortar no maçarico, aí eu tive que cortar, né? A chapa era maior, né? É pedaço velho que não Maria. prestava mais.
Mas aprendi, graças a Deus, eu agradeço muito a usina lá em Sergipe. Aprendi lá e tudo que eu sei foi de lá dessa usina. Hoje eu sou um técnico de uma outra área que eu nem imaginava ser. E pela experiência que eu tive de montagem com ela, a montagem é bem simples e os franceses gostaram do meu desempenho. Por quê? Porque eles vê uma coisa, só o quadrado. E o quadrado a gente se transforma ele para redondo. E eu comecei a mostrar para eles e eles abraçaram. Show de bola, hein? Aprendeu no Sergipe. E aí entra outra coisa, Gilberto, você estava falando aí, e talvez o Genilson também concorde. Muito da nossa coordenação motora, cara. Quem não tem não tem boa coordenação motora, eu tô falando por mim, assim, eu trabalho com manutenção, mas eu só gosto dos bichos grandes, porque se for pequeno, cara, eu tenho muita dificuldade em manusear quando são menores, né? Instrumentos, peças, tudo que for menor, eu tenho mais dificuldade e eu acabo, na maior parte do tempo, danificando do que realmente desempenhando. Eu acho que entra muita coordenação motora também de cada um para executar um bom serviço nisso aí. Mas isso aí, professor, acontece o seguinte também comigo aqui, porque na solda eles ensinam vários modelos de você soldar, né? Soldar em zigue-zague, soldar em bolinha, soldar várias formas. É a forma, igual o Diniz falou aí, de você parar o eletrodo e puxar ele, é a forma mais fácil. Só que eu fiquei muita gente já me comentou comigo, disse que não fica uma solda legal, não dá uma fusão legal. Depende. É igual eu falei, depende de quem já conhece como puxar, a experiência, de como arriar ele, O tempo, né? Peça, o tempo, entendeu? Você só segura ele e ele vai andar sozinho. Correto. E eu achei essa forma mais fácil das que eu estava aprendendo, essa aí foi a mais fácil de soldar. É a mais fácil, mas aí você tem que saber o que está aplicando na fundição do material de base. Correto. Aí, nesse caso aí, pode acontecer de ter muita falha, né? Uma pessoa que não tem conhecimento, pode acontecer do eletrodo ser consumido muito rápido e ter muita falha, né? Quando você termina, está lá uma casa de cupim atrás. Você falou em coordenação motora. Coordenação motora, ela impacta mais na TIG, porque você tem que trabalhar com as duas mãos. Aí piora, né? Eu fico imaginando, se eu tiver que ser soldador, eu vou passar fome, cara. É uma no consumível, que é a vareta, e a outra na tocha. E ou você se apoia quando não sabe trabalhar, principalmente assim, embarcação no mar. A plataforma está balançando. Então você tem que pegar aquele movimento, você não pode se escorar, porque se você se escorar, você erra. Então você tem que ficar solto, os braços têm que ficar soltos. Se eu precisasse trabalhar disso, infelizmente eu ia. Mas é gostoso. Quando aprende, só não pode ficar sem os EPI, porque depois não faz fio mais não. Faz filho mais não. Isso é verdade, tem que ter cuidado, né? A gente brinca, tudo, mas é verdade. Tá? É verdade. É igual ficar surdo também, não consegue fazer nada. Geralmente nas indústrias aí, né, que o nível de ruído é muito alto, o pessoal costuma largar a cenourinha, né? Não sei se vocês chamam de cenourinha também, depende do nível abafador, né? Mas que os caras largam a cenourinha pra lá, não usa. Aí depois vai vendo, quando fica mais velho, né, os reflexos. Que nunca é no dia, nunca é no mês, né? É sempre no longo prazo. É de uma empresa para outra. Exatamente. Aí mas é isso. Cuidado. Pode falar, Genilson. É bom a gente ter cuidado com isso. Às vezes a gente não se cuida achando que é o Super-Homem. Tem um filme que o Super-Homem morreu, tá vendo? E não assiste o outro não, que ele renasce, tá? Então fica o recado aí que até o Super-Homem já foi, né? Exatamente. Fechado, então. Eu quero agradecer vocês três aí, né? Pela participação hoje. O nosso conteúdo encerra. Até o horário aqui que o Senai hoje fecha, tá chegando, né? Que eles fecham às 22. Mas agradecer vocês, né? Muito pela experiência aí hoje. Eu acho que eu já nunca tinha tido uma aula tão boa de solda, né? Nunca tinha aprendido tanto aí. Agradecer aí a presença de vocês, né? E pedir, se sempre que puder, né? Vir nas nossas webs que, pelo menos para mim, fica muito mais prazeroso quando
Então tem os colegas para a gente trocar ideia, né? Para a gente aprender aí com vocês e eu também mediar o conhecimento que o Senai tem e o que eu tenho, para a gente ir somando e a gente começa com um X de conhecimento e sai pelo menos com um X mais um Y, né? É, E eu gosto muito de, pelo menos eu, né, nessa questão da tutoria aqui, eu gosto muito quando a gente tem momentos como o que aconteceu aqui. Então, eu agradeço de coração aí a vocês pela web de hoje. eu também agradeço. Eu queria deixar avisado também a você, eu acho que você deve estar sabendo, eu não sei. Eu só vou poder aparecer agora nas aulas uma vez por mês, porque eu estou aqui em Santos. Aí não vai Sim. dar para ir toda semana. Eu conversei com a direção e eles concordaram. Não, show de bola. Porém, eu tenho que fazer minhas atividades para recuperar nas notas, né, tirar a diferença nas notas, participar. Então, às vezes eu estou participando e às vezes não, porque quando eu não participar, geralmente eu não participo das aulas online, Da web, né? Que você está em da trabalho. web. Estou em trabalho, estou tomando comida de rabo do chefe, isso, aquilo, outro, tem que dar resultado. É assim. Entendeu? Não, mas é show de bola. Sempre que puder aí. O Eu vou Gilberto tá tá, sempre por aqui, o Juliano, eu já vi ele mais vezes, eu, né? eu vejo sempre eles aí, quando eu vou assistir a live, eu vejo sempre que eles estão presentes. Não, mas show Então, de bola. é bom que eles continuem para quando eu chegar na aula, não sei se eu conheço, para me ajudar, né? Já faz grupo com os dois já, sempre que for Isso, atividade em grupo. isso. E quando precisar de alguma coisa que tiver no meu alcance de experiência, eu vou estar também desfrutando para todos, porque a gente aprende, mas é a única coisa que a gente leva, é o que A aprende. gente aprende para repassar. É, Exatamente. exato, é. É isso aí que Aprende, eu acho mais legal. aprende para repassar e leva com você. E quando tem alguém que quer desfrutar de você, deixa a pessoa desfrutar, porque a gente nasceu sem saber nada, né? Uhum. A gente nasce nu, morre vestido porque os outros vestem. A gente cresce, briga pelo que tem na terra e não leva nada. É, e o conhecimento é uma das coisas que a gente também consegue, além de engrandecer a nossa história, né? Mudar a história dos outros também. Então, isso é grandioso, né? A gente só é lembrado quando diz assim, não, aquele cara lá, eu aprendi com ele. E quanto mais a gente ajuda, né, o próximo, mais a gente recebe, né? Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. E isso aí É bom. não tem história, né? Isso vai acontecer, você querendo ou não. O que você plantar, você vai colher. Vocês Não que estão tem em Rio dinheiro. Verde aí, acostumado com o agro, né? Então, o que o cara plantou, se ele jogou a semente de soja lá, ele vai colher soja, não vai colher banana, né? Inclusive o silo, o sistema vibratório que eu estou montando é grãos e farelo, da soja e milho. Soja e milho, né? Caramuru é muito forte. Eu trabalhei um tempo na Bung, não sei se você conhece, Genilson. Conheço, estou tentando até ver se eu vendo os equipamentos para eles. Trabalhei um tempo na Bung. E aí era beneficiamento de soja, né? Eu trabalhava no invase do óleo. Mas é uma área legal pra caramba aí, gigantesca, que movimenta bilhões por ano. Mas aí quem tiver disponibilidade ou curiosidade, vai lá no site da Vibraflow e pode pesquisar lá os silos gigantescos, as placas vibratórias, como elas trabalham, tem vídeo também. Pode ir. Eu já tô aqui. Doido. É atrás do outro mundo esse aqui, moço. Você tá doido. É interessante. É interessante. Eu nunca tinha visto. Quando eu montei 4 em São Simão, Goiás, e foi lá que eles me contrataram, hein? Foi de lá. Nessa área de fila aí, eu só montava a parte de estrutural, porque eu sou armador também, só a parte estrutural de silo, só a parte de ferragem. Mas não De fora. isso. Não, eu Não. eu monto o equipamento lá dentro dele, Pois é, depois do silo pronto. show de bola. Só ouro. Pessoal, então agradecer vocês. Infelizmente eu não consigo ficar mais nenhum minuto aqui, que já tenho o pessoal encerrando as atividades. Mas agradecer de verdade e até a nossa próxima web, hein? Fiquem com Deus e bons estudos. Bom, fechou, Arthur. Você Obrigado também, aí. obrigado. Obrigado, Janilson. Obrigado, Juliano. Com Deus vocês aí. Obrigado vocês aí também, parceiros. Até mais. Até mais. Até mais.